Como é o dia do terapeuta integrativo? Você já se perguntou como é o dia a dia, como é a rotina de quem vive das terapias integrativas? Você já se perguntou se é possível conciliar trabalhar com o que você gosta, ter liberdade da agenda, liberdade de horário, ajudar muitas pessoas e ainda ser bem remunerada para isso? Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo a rotina de um terapeuta integrativo e por que é uma opção tão transformadora e libertadora para tantas pessoas. Mas antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, segue já o nosso canal e ativa os sininhos para ficar por dentro de tudo, para você não perder nada sobre essa profissão que é real e transformadora. Vamos começar então, né? Vamos iniciar falando sobre a preparação, a rotina do terapeuta por trás dos atendimentos. E isso, na verdade, é baseado na minha rotina e na rotina, né, de relatos aí, feedbacks de tantos professores aqui da escola, de tantos alunos já formados que já estão ali no mercado atendendo bastante. Então, ou seja, vou contar um pouquinho para vocês como que é a rotina de nós terapeutas integrativos. Na verdade, eu vou falar geralmente, porque eu não posso dizer que são todos, mas eu posso dizer sim que é a maioria. Até porque nós terapeutas sabemos os benefícios, né, das terapias integrativas, de quanto é importante a gente também se cuidar antes de cuidar de alguém. Os terapeutas integrativos começam o dia, primeiramente, agradecendo pela noite tranquila, mais um dia começando. Então, nós geralmente começamos agradecendo, em seguida fazendo uma breve meditação. Nós terapeutas sabemos, e com certeza muitas pessoas, mesmo quem não é terapeuta, sabe os benefícios de uma meditação. Então já está comprovado como faz bem o meditar. Então a gente geralmente inicia fazendo essa meditação, fazendo visualizações, exercícios respiratórios, né, que são os pranayamas. Tem terapeutas que fazem, que praticam yoga. Eu sou suspeita, né, em falar sobre o yoga, eu ministro, eu dou aula de yoga, mas eu tenho a minha prática diária também. Então, mesmo se eu não for dar aula naquele dia, eu tenho a minha prática diária, porque eu sei sim como é importante eu ter esse meu momento de me cuidar. Então, eu inicio o dia agradecendo, meditando, respirando, né, me alongando, fazendo uma prática de yoga, ou quem tem praia na sua cidade, geralmente vai caminhar na praia, caminha num jardim, caminha de pés no chão, que isso é maravilhoso, faz bem para a saúde, traz energia. Então, para começar o dia, geralmente nós terapeutas iniciamos dessa forma. Afinal de contas, para a gente poder cuidar de alguém, eu costumo dizer isso, aliás, eu adoro dizer isso. Para a gente cuidar de alguém, nós temos que estar bem também. E aí, nós temos também a preocupação de nos cuidarmos energeticamente. Afinal de contas, todas as pessoas que buscam, né, ali uma terapia, ela está precisando de ajuda. Alguma coisa na vida dela, no corpo dela, não está bem. Seja algum problema físico, algum problema emocional, mental, energético, enfim. Então, nós temos também o cuidado de nos cuidar energeticamente, para que a nossa energia não seja sugada. Então, eu, por exemplo, como terapeuta floral, eu costumo tomar fórmula, né, de que tem essências nessa fórmula que vão me cuidar ali, me proteger energeticamente. Eu sou reikiana, então eu me auto-aplico reiki. Tem terapeutas que gostam muito de usar, né, os óleos essenciais ali também para proteção energética, para se energizar, né, para trabalhar até a questão da intuição, usando também cristais ou a cromoterapia, né, a terapia através das luzes. Enfim, cada terapeuta vai escolher aquela terapia que ele mais se identifica, aquela forma que ele mais se identifica de se cuidar energeticamente, para a gente poder, então é uma preparação que nós fazemos para cuidar do outro. Uma outra coisa também muito importante é o cuidado com a nossa sala. Afinal de contas, né, vem pessoas
ali serem atendidas nessa sala e elas vão falar de problemas, de questões ali negativas, enfim. Então a gente também tem que preparar essa sala energeticamente, fazer limpeza energética. Então também tem diversas possibilidades para isso. Tem terapeutas que gostam de acender um incenso, de defumadores, tem terapeutas que gostam, por exemplo, de aplicar reiki na sala, de fazer meditações, visualizações, né, de cores, por exemplo. Enfim, também dá para trabalhar dessa forma ali na sua sala, esse cuidado energético. Eu, por exemplo, uso muito também a fórmula dos florais, que tem também através de spray. Eu cuido da minha sala bastante dessa forma, com um spray de floral que limpa, purifica, eleva o padrão vibratório do ambiente através das essências florais. E isso nós geralmente fazemos para iniciar o dia, né, antes do primeiro paciente entrar, e muitas vezes nós fazemos a cada cliente, a cada paciente. Então a gente dá um intervalinho ali entre um paciente e outro para fazer essa limpeza energética para que o próximo paciente também se sinta bem ali dentro, né, se sinta confortável, além da limpeza física, né, então o ambiente estar limpinho, cheirosinho, também tem esse cuidado, a gente tem muito esse cuidado energético ali do ambiente. Uma outra coisa também muito legal, né, dos terapeutas fazerem preparar ali o atendimento antes do paciente entrar. Por exemplo, se você vai atender com uma massagem, então você já deixa ali o seu kit todo pronto, o creme, o óleo, o lenço umedecido, o álcool, o óleo essencial que você vai usar, ou então as essências florais, as pedras, os cristais, enfim, as sementes de aurículas, esferas, enfim, a técnica que você vai atender, você já deixa ali o teu kit montadinho, tudo preparado, o que você acha que você vai estar usando no próximo paciente, para que tudo fique prático, organizado, bonito, agradável e, né, para o teu cliente chegar e se sentir ali bem acolhido. Um tema muito importante também de preparar o nosso dia como terapeuta é a gente organizar a nossa agenda. Então, tem terapeutas que organizam a agenda, por exemplo, assim, afinal, um terapeuta integrativo, quando tem diversas ferramentas, né, diversas formações, diversas técnicas, ele consegue atender diversos casos. Então, você tem terapeutas que gostam de atender, por exemplo, assim, todas as segundas-feiras eu atendo só massagem. Então, é uma massagem atrás da outra. Às terças-feiras, eu atendo as terapias vibracionais. Então, um paciente de cromoterapia, o próximo paciente terapia floral, o próximo paciente reiki, né? Então, ou seja, na terça-feira, por exemplo, eu atendo as terapias vibracionais. Na quarta-feira, eu atendo as terapias na área da medicina chinesa. Então, ventosa, moxa, auriculopuntura, né? E por aí vai. Aí, às sextas-feiras, por exemplo, eu gosto de fazer workshops, porque com essas técnicas, né, com essas formações, muitas delas você também estará apto a preparar ali uma terapia em grupo, um workshop, que também é muito legal. Enfim, então tem terapeutas que trabalham nesse formato. Tem terapeutas que já, por eles usarem, que aliás isso daí eu faço muito, como eu tenho várias ferramentas nas mãos, então eu atendo em diversas massagens, terapia floral, eu dou aula de yoga, sou reikiana, aplico reiki. Então, o que eu faço? Eu distribuo os meus atendimentos assim. Se das 2 horas eu atendi, por exemplo, uma massagem relaxante, né, que foi massagem, exigiu um pouquinho de esforço físico. Então, a próxima paciente, das 3, eu atendo em terapia floral. Aí, a das 4, eu já atendo
numa drenagem linfática, né, que também é uma massagem. Aí das 5 eu atendo, por exemplo, um reiki, né? É um atendimento de reiki, que já não exige tanto esforço físico. Eu vou alternando. Então, um atendimento que requer um pouco de esforço físico, o próximo, um atendimento mais tranquilo, para mim, como terapeuta, por exemplo, uma terapia floral, que eu fico ali sentadinha, só ali ouvindo muito, né? Escrevendo, ouvindo muito o que ela tem para me dizer, para ao final eu preparar a fórmula dela. Então, eu vou distribuindo, assim como eu, muitos terapeutas fazem dessa forma, para que fique um dia tranquilo e não ficar pesado, não me sentir sobrecarregada, né? Pra gente não se sentir sobrecarregado. Quem trabalha também, por exemplo, com atendimentos online, e isso é maravilhoso, né? Dá pra gente também colocar ali um dia só de atendimentos online, ou vou intercalando com esses atendimentos ao longo do dia, uma hora é online, outra hora é o presencial, então dá pra gente preparar, né, o nosso dia dessa forma. E claro, não posso deixar de falar isso, que é algo tão bom, tão maravilhoso que essa área, essa nossa profissão nos proporciona, que tem dia que eu trabalho só pela manhã. Aí à tarde eu fico com os meus filhos. Tem dias que eu já trabalho só na parte da tarde e a minha manhã fica livre para, por exemplo, eu cuidar de mim, eu fazer uma prática, né, uma atividade física, ou dormir até mais tarde, enfim, ou passear com o marido. Então, ou seja, eu consigo, né, mexer na minha agenda, organizar a minha agenda também dessa forma. Então, trabalhar com as terapias integrativas também nos proporciona essa flexibilidade tão maravilhosa que isso tanta gente busca, né? Essa liberdade de horário, de liberdade de agenda. O terapeuta integrativo, ele sempre tem essa abordagem de ver o ser humano como um todo, de ver o ser humano como único, né? Então, às vezes uma pessoa ela marca um atendimento de massagem relaxante, mas a gente, como a gente tem diversas ferramentas nas mãos, quando a gente tem uma formação completa, a gente tem essa possibilidade de, além da massagem, a gente colocar outras terapias, dar um floral, fazer uma aurícula, aplicar um reiki, além da massagem. Então, ou seja, a gente até pode estar organizando o nosso atendimento, né? Especial ali, aquele atendimento, o principal atendimento para aquele cliente, ele marcou uma massagem relaxante. Então, o nosso kit vai estar ali montadinho da massagem relaxante. Mas nada impede que aquele cliente da massagem relaxante, a gente também vai usar, né, outras ferramentas para a gente estar ali podendo ajudar ainda mais e chegar no objetivo mais rápido. Nós, terapeutas integrativos, eu gosto muito de falar sobre isso, nós, além de termos tudo isso como profissão, a gente também tem como autoconhecimento para si, para nós mesmos, né? Então, ou seja, tudo isso que a gente usa nos nossos pacientes, a gente também pode usar para nós. Então, é muito importante e a gente tem essa visão, a gente tem essa consciência de termos também o tempo. Por exemplo, no intervalo entre um paciente e outro, a gente pode fazer uns alongamentos, a gente respira um pouco, a gente se auto-aplica um reiki. Eu, por exemplo, adoro entre um paciente e outro, eu tomo um floral para me cuidar energeticamente, para me trazer disposição, para ativar a minha intuição para o próximo cliente. Então, ou seja, a gente tem essa consciência, a gente tem esse conhecimento, porque a gente aprende muito isso, né? Quando estamos fazendo uma formação, um curso. Então, a gente tem essa preocupação de estarmos bem para cuidar de alguém. Então, esse intervalo, né, serve para a gente ter esses insights de fazer um alongamento, uma respiração, a energização novamente, porque a qualidade também do atendimento que você vai fazer, com certeza ela é influenciada como está o terapeuta.
Se o terapeuta está bem naquele dia, se o terapeuta está feliz, se o terapeuta está bem disposto para atender, com a intuição ali, né, aflorada, porque muitas vezes nós terapeutas a gente precisa, além, né, de todo estudo que a gente, né, estuda muito para cuidar de alguém, para atender uma pessoa, né, a parte é a saúde do outro. Então, assim, é com muito respeito, com muito conhecimento que a gente toca em alguém. Mas muitas vezes a gente também trabalha com esse lado da intuição, né? A gente também tem todo esse cuidado. A gente sabe muito bem como é importante cuidar desse lado. E algo também que é muito importante é a questão do vínculo que você vai criar ali com o teu paciente. É a questão da confiança que você vai passar ali para o teu paciente. Tanto a confiança dele perceber como você entende o que você está fazendo, né? Se é uma massagem, como você entende, né, daquela massagem. Se é um floral, como você entende, né, da escolha das essências que você vai estar ali recomendando para ela. Enfim, a pessoa, o teu paciente, ele tem que perceber como você entende daquilo que você está ali falando. Aquele paciente precisa confiar em você, terapeuta. O olhar nos olhos, o ser carinhoso, o recebê-lo com aquele abraço, fazer com que aquela pessoa confie em você, te conte um segredo, abra a vida dela para você, ela se expõe literalmente, né? Ela vai te contar tudo e mais um pouco, muitas vezes, para você poder ajudá-la, ela tem que falar tudo. Eu, por exemplo, como terapeuta floral, eu faço muitas perguntas, desde o dia que ela chegou, do dia que a mãe dela descobriu que estava grávida dela, né? Se ela souber me dizer como foi, sua mãe queria ter engravidado, você sabe me dizer se seus pais estavam ali te esperando, como é que foi essa notícia que a mãe estava grávida de você, você sabe me dizer? Ou seja, para mim, como terapeuta floral, é importante até esse momento. Então, ou seja, eu faço diversas perguntas, desde o nascimento dela, ou até antes, como eu já expliquei, até o dia de hoje. Então, a gente conversa sobre tudo, a parte emocional, a parte física, a parte energética, relacionamento, profissão, filhos, amizade, vida social, enfim. A gente conversa bastante, aí pro final é quando eu preparo a fórmula dela. Então, ou seja, é muito importante para um terapeuta que o paciente confie nele, para que o paciente se abra e a terapia ali acontece. Então, quanto mais o paciente confia no seu terapeuta, tudo flui de forma mais leve, mais fácil, mais segura e realmente com um resultado mais positivo. Como eu já comentei, nós sabemos a importância, né, que é o se cuidar, e a gente usa as próprias terapias que a gente aprende, que a gente atende, né, na gente mesmo. Então, por exemplo, eu sou terapeuta floral. É óbvio que eu tomo floral. Eu sou instrutora de yoga. É óbvio que eu também tenho a minha prática diária de yoga. Eu também faço os meus alongamentos, além de dar aula para as minhas alunas, eu também faço a minha aula. Eu atendo em massagem, mas eu também tenho o meu dia que eu faço massagem. Tem uma pessoa que faz massagem em mim. E assim como eu, os terapeutas integrativos geralmente, né, por eles saberem desse conhecimento, por eles terem essa consciência, eles também têm esses cuidados. Algo muito importante que eu preciso dizer, eu não posso deixar de falar, é algo que eu inclusive já falei em vários vídeos, tá? E eu vou repetir sempre que eu sentir necessidade, que é: você que quer ser um terapeuta integrativo, escolha fazer uma formação completa, porque, né, quando a gente tem essa formação com diversas técnicas, né, a gente tem diversas ferramentas, fica muito mais fácil para a gente atender as pessoas, para a gente alcançar o resultado muito mais rápido, com diversas técnicas nas mãos. Como eu sempre falo, às vezes a pessoa procura a gente para atender, por exemplo, em massagem relaxante. Só que a gente vê
Como é importante, além da massagem relaxante, por exemplo, eu finalizar aplicando um reiki, eu aplicar uma auriculopuntura nela, né, para ela ir para casa e continuar ali com o benefício do ponto da aurícula, eu preparar um floral para ela dar continuidade no tratamento em casa, além da massagem que ela fez ali no dia. Então, ou seja, além da gente alcançar o objetivo mais rápido, né, que aquela pessoa está buscando como paciente, você ter diversas ferramentas, diversas técnicas nas mãos, diversas formações, você também vai poder usar tudo isso na sua família e, claro, em você, em nós terapeutas. Então, a gente usa e muito. Então, a gente recebe massagem, a gente vê a importância disso, né? Como é importante receber massagem, e tem diversas técnicas de massagem. A gente vê como é importante se auto-aplicar um reiki, tomar um floral, fazer uma acupuntura, né? Uma aurícula. Então, a gente tem esse conhecimento. E aí, a gente também busca mais isso. Consequentemente, a gente fica bem. A gente tem que estar bem para cuidar de alguém. Isso daí eu repito e repito e vou sempre repetir. Então, nós terapeutas integrativos, quando a gente aprende tudo isso, quando a gente tem essa consciência, tudo flui melhor, tudo fica mais leve. E o melhor, a gente consegue ver resultado na agenda, porque a partir do momento que a gente consegue resultados mais rápidos, alcançar resultado rápido naquela cliente, aquela cliente vai te indicar para o irmão, para o pai, para a mãe, para a vizinha, para o chefe, para o funcionário. Então, ou seja, a gente automaticamente, de forma natural, pessoas vão te ajudar na sua divulgação, na divulgação do seu trabalho. A partir do momento que você alcançou mais rápido o resultado nela, você conseguiu, através das ferramentas que você tem nas mãos, você chegou no resultado que ela queria, ela vai querer contar para todos, ela vai querer ajudar também pessoas que estão ao redor dela precisando de ajuda. E, consequentemente, a sua agenda vai lotar e você vai se tornar cada vez mais autoridade nesse mercado das terapias integrativas. E quem sabe até ampliar ainda mais as possibilidades, além de você atender uma única pessoa, você pode começar a montar grupos, terapia em grupo, ou atender empresas, levar profissionais junto com você, montar, quem sabe, uma empresa com outros profissionais trabalhando junto ali com você e você podendo atender empresas grandes, com muitos funcionários, com muitas pessoas para serem atendidas. Então, ou seja, isso vai aumentando, gente. Isso é natural. A tendência é só aumentar. Além de você atender mais individualmente, né, como terapeuta, cliente, você tem essa possibilidade de atender grupos grandes de pessoas que queiram as terapias integrativas. Ser terapeuta integrativo é viver com propósito, é trabalhar com o que você gosta, é ajudar uma ou muitas pessoas, é trazer satisfação profissional e pessoal. Ser terapeuta integrativo é ter flexibilidade. Flexibilidade na agenda, flexibilidade de trabalhar de diversas formas, né? De atender diversas formas uma única pessoa. É ter flexibilidade de atender grupos grandes de pessoas, de ajudar muitas pessoas em um único momento. Ser terapeuta integrativo traz verdadeiro impacto real e positivo na sua vida pessoal, profissional e na vida de outras pessoas. Ser terapeuta integrativo é uma rotina que cuida de você e de muita gente. E digo mais, ser terapeuta integrativo não é apenas uma profissão, mas sim uma verdadeira e linda missão. Se você sentiu que isso foi para você, se você também quer fazer parte dessa transformação, se inscreve já no nosso canal, acompanhe o nosso Instagram e descubra como começar. Aqui
formamos terapeutas reais e você pode ser a próxima. Namastê!